Gente, quando você quiser já pode soltar o pronome.
Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Aline, CEO do Proa. Estamos aqui para mais um podcast Bate-Papo com o CEO. E hoje eu tenho uma convidada super especial que vai falar muito sobre o mundo dos musicais de entretenimento, que é muito bacana. Então, só para a gente relembrar, né, qual que é o propósito do nosso bate-papo, por que esse bate-papo existe? Ele existe para incentivar, né, para que vocês se inspirem em profissionais que chegaram ao cargo máximo, que é de CEO de empresas, para que vocês conheçam a história dessas pessoas e que vocês possam se inspirar e também construir o futuro que vocês quiserem sendo protagonistas. Então, esse é o objetivo do Pro e também porque a gente quer levar um pouco de conhecimento e de referência, de ampliação de repertório cultural para todos os nossos jovens do Brasil. Então, já convido vocês, né, para já encaminharem para os seus amigos também, para que eles conheçam o nosso conteúdo e cada vez mais a gente possa chegar em mais jovens no nosso Brasil. E hoje eu tenho uma convidada muito especial que está aqui com a gente, que é a Stephanie Mayorkas, que ela é produtora cultural e COO da IMM Esporte e Entretenimento, que vai se juntar com a gente aqui nessa conversa. Stephanie, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você, Aline, obrigada ao Proa pelo convite, é um prazer estar aqui. Espero que eu possa contribuir aí com a minha história para inspiração aí de vários jovens. Eu tenho já muitas perguntas e muitas curiosidades, mas antes disso, Stephanie, a gente faz uma parte que é muito protocolar, que é a mais profissional, depois vira um bate-papo, que a gente fala que é a sua mini bio. Então, eu vou te apresentar aqui para todo mundo, para quem ainda não te conhece, e depois disso, a gente entra para as perguntas, tá bom? Tá ótimo. Então, bora lá. Então, primeira coisa, Stephanie Mayorkas é empresária, produtora cultural e COO da IMM Esporte e Entretenimento. E é CEO da EG, com vasta experiência no mercado de entretenimento ao vivo, incluindo 14 anos na Time for Fun e a produção de renomados musicais da Broadway que eu tenho certeza que todo mundo conhece, como Pequena Sereia, Uma Linda Mulher, My Fair Lady, Mamma Mia, O Rei Leão. Ela também possui mestrado pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo, e também um Executive Development Program pela Kellogg School of Management. E também ela é presidente da SBTM, que é a Sociedade Brasileira de Teatro Musical. Muita coisa, hein, Stephanie? Bastante. Um prazer ter você aqui. Queria começar te perguntando quem é a Stephanie, para além dessa bio que eu acabei de apresentar. Né? Conta um pouquinho pra gente quem você é e um pouquinho também da sua carreira profissional. Bom, eu sou mãe do Kim e da Vitória, um filho de 18 anos, uma menina de 5 anos e meio. Esportista, fui tenista profissional dos 18 até os 23 anos. Então, comecei a jogar com 7 anos. Gosto muito de viajar, adoro viajar, ver outras culturas, conhecer pessoas e estar com minha família, meus amigos, enfim. Então, aprecio muito esse lado da vida também. Que é super importante, né? Sim. Stephanie, a gente sabe, né, que você com 14 anos você conheceu o Jorge Paulo Lemann e a Suzana, que é a fundadora do Proa. E eu queria que você contasse um pouco pra gente como que esse encontro especificamente influenciou a sua carreira. Bom, muito. Na verdade, acho que o Jorge foi uma inspiração, né, desde sempre na minha vida, desde que eu o conheci, e abriu muito, assim, a minha cabeça para outros interesses. Eu era, né, esportista, desde criança queria seguir a carreira profissional de tênis, apesar de saber de todas as dificuldades, da falta de estrutura no Brasil, que naquela época ainda era muito pior do que hoje ainda não é tão boa, né? Mas hoje ainda tem muito mais torneios no Brasil, na América do Sul, tem mais suporte, as federações e confederações são mais organizadas. Mas eu queria, era uma paixão, e o Jorge foi uma grande inspiração, tanto como esportista, quanto empresário, e depois, muitos anos na frente, quando eu decidi parar de jogar com 23 anos, que mudei a minha vida, assim, completamente. Ele foi realmente, assim, um grande mentor, assim. Eu passei a ter interesse pela vida corporativa, curiosidade, a estudar, a ler, enfim, muito por ele, por influência dele, né?
Uhum. E Stephanie, conta pra gente um pouco dessa perspectiva do tênis também, né? Parece coincidência, mas a maioria dos CEOs que passaram pelo nosso bate-papo foram esportistas ou têm o esporte como uma grande paixão. Então eu queria que você contasse pra gente, você foi atleta profissional de tênis, que é um esporte, por sua própria natureza, muito difícil, né, de jogar e muito difícil de jogar bem, né? Muito competitivo. Então conta pra gente um pouco como que foi isso. Você chegou a representar o Brasil em alguns campeonatos, né? Então conta um pouquinho. E eu queria aproveitar que você contasse sobre a sua carreira no tênis e também sobre as pressões e as expectativas, né? Porque quando a gente olha esporte, acho que de fora, você fala, parece fácil, né? É só bater na bolinha, é jogador de futebol. Mas é um trabalho, né? Sem dúvida, um trabalho duro. É um trabalho muito árduo. Bom, o tênis é um esporte individual, então isso, na verdade, te dá muita disciplina, muito foco. Você por você mesmo. É você por você mesma. Ao mesmo tempo, você tem acaba criando esse hábito e essa personalidade de querer resolver tudo e rápido e tomar decisão. Isso seguiu pela minha vida inteira e permeia a minha vida e criou minha personalidade, assim. E eu acho que uma grande paixão, que eu acho que quando você tem uma paixão, assim, que vem de criança, que acontece muito no esporte, nas artes. E como é que surgiu essa paixão de criança? Meu pai me botou para ter aula de tênis 2 vezes por semana, meia hora. Eu tinha 7 anos, no clube do lado de casa, no Leme Tênis Clube, lá no Rio de Janeiro. E era das 7 às 7h30. Aí, depois, a minha irmã era das 7h30 às 8h. Só que ela dormia, ela não ia nunca. Detestava. E eu me apaixonei. Tinha um treinador que ele era muito bom e muito competitivo. Então, isso também foi fundamental. Talvez essa questão de você ter um mentor, um coach, né? Que te ajude, te impulsione, é fundamental. Talvez se eu não tivesse tido ele... eu não ia ter minha aula lá e pronto, ia acabar. Hora. Mas juntou a fome com a vontade de comer, porque eu adorava e ele gostava do tênis de competição. E aí eu comecei a jogar campeonato carioca com 8, 9 anos. Aí comecei a ganhar os campeonatos cariocas da minha idade. Depois eu comecei a jogar campeonato brasileiro. Fui vice-campeã brasileira até 16 anos. Depois eu comecei a jogar profissional, que aí é cada um por si, sim, Deus por todos. E naquela época a gente tinha que viajava sozinha, 6 meses por ano. Como agora que tem tantos campeonatos, é uma coisa atrás da outra, assim. Tinha, mas não aqui, né? Hoje em dia no Brasil e na América do Sul tem bastante torneio. Então, desde muito cedo, assim, com 17 anos, o primeiro torneio profissional que eu joguei foi no Peru. Ainda tinha incendeiro luminoso. Então tinha toque de recolher. E eu fui, assim, até agradeço que meus pais deixaram eu seguir meu caminho, porque hoje eu falo, meu Deus, acho que eu não deixaria meus filhos, né? Assim, mas então foi uma grande experiência, assim. Depois eu fui número 2 do Brasil profissional. Representei o Brasil na Federation Cup, que hoje é a Billie Jean King Cup, que é o torneio mais importante de países, né? Uhum. E joguei 5 anos o circuito profissional, cheguei em 300 no ranking mundial. Joguei muitos torneios na França, jogava interclubes, eu tenho passaporte francês por conta do meu pai, então jogava interclubes por um clube em Paris. E aí fazia a minha base ali na Europa para poder jogar os torneios. Mas é muito complicado, já era, e hoje em dia, mas ainda assim, se você não tem realmente uma equipe, um time que está junto com você, que viaja com você, que te dá o suporte... E você tinha, na época, por exemplo, um psicólogo? Não, tinha, mas na hora de viajar, não, né? Eu e as outras meninas da Vocês época... que faziam a outra... A gente queria jogar, então ia na cara e na coragem como dava, não tinha o dinheiro necessário para ter todo esse esquema aí de acompanhamento. Eram outros tempos também, mas o importante, acho que foi seguir o sonho
E eu acho que eu tive a oportunidade, assim, de conhecer pessoas de vários lugares do mundo, aprender línguas, aprender a me virar e ir atrás de um objetivo. E muito Isso, jovem. isso muito jovem, e isso foi fundamental, assim, para minha vida. Então, foi uma experiência que eu agradeço, na verdade, muito de poder ter tido. E o tênis me deixou, assim, tenho amigos até hoje da época do tênis, e tem esse lado social hoje em dia que para mim é super legal. De vez em quando joga um torneiozinho sêniors, um interclubes, um mundial de sêniors, a gente inventa coisa para se motivar, né? E fala um pouquinho sobre as pressões dessa época, porque imagino que para você chegar nesse no segundo Brasil e 300 mundo, é muito complexo, né? Esse era um ponto, assim, que eu acho que é a grande diferença dos jogadores, assim, top 10 mundiais, que conseguem ficar nisso muitos anos para os outros. Porque todo mundo joga bem, mas é a cabeça que faz diferença. O tênis é um jogo que leva... Acha que o top tem aí a cabeça? A cabeça é diferente. Eles aguentam a pressão de uma forma diferente. Porque o tênis é muito duro, é um torneio a cada semana. Então, você ganhou uma semana, terminou domingo, na segunda-feira tem outro. Não, e às vezes você tá ganhando e de repente começa a perder e perdeu. Exato. Então, é uma pressão assim constante que você tem que aprender a lidar com isso, porque senão você entra em parafuso. E acontece. Os tenistas, né, qualquer esportista, tem fases melhores, tem fases piores, mas você não pode deixar a pressão te consumir, digamos assim. Então, para mim, o mais difícil era essa questão da pressão de ter que ganhar o tempo todo. E eu tinha, assim, um objetivo claro, que eu queria chegar entre as 100 do mundo, que é também um ranking que você consegue, pelo menos, começar a sobreviver do esporte, digamos assim, a conseguir pagar suas contas e etc. E aí, na verdade, a minha decisão de parar foi muito também por conta... Eu cheguei num turning point, assim, com 22 anos, nem tinha completado 23 ainda, que eu vi que para eu conseguir dar esse pulo de 300 para 100, eu tinha que ficar morando na Europa, porque tinham mais torneios, mais estrutura. Então, e aí... eu senti também que aí a paixão que eu tinha, aquela vontade toda, ela já não era igual. Eu queria... sentia falta, assim, das minhas raízes, da família. Queria casar um dia. Então, achei que ia ser botando na balança. E não valeria mais a pena, assim, para mim. Então, eu optei. E aí, eu pensei friamente, apesar de gostar muito do tênis, eu falei, bom, se for para mudar minha vida, precisa ser agora. Que já não foi uma transição fácil, porque eu entrei na faculdade com 23 anos, todo mundo com 17. Até porque você estava jogando profissionalmente. Exato, era um trabalho, mas quando eu decidi mudar... Você teve que recomeçar, na verdade. Do zero, na verdade, né? Teve que começar, né? Minha cabeça já estava muito mais num estágio para frente, avançado, mas... a realidade é que tinha que começar do zero. Então, eu acho que eu também não me arrependo, que foi a decisão certa. Hoje em dia eu tenho certeza disso e na hora certa também. Então, eu também não tinha uma certeza, não sabia exatamente o que eu queria, mas eu sabia que eu não queria virar treinadora, não queria dar aula de tênis. Então, eu falei, bom, então realmente precisa mudar agora, né? Tem um amigo meu que fala que às vezes é mais importante saber o que a gente não quer do que você quer. Você vai descobrindo o que você quer, exato. Mas o que você não souber o que você não quer, já ajuda. Já é um ponto de partida. E conta um pouco pra gente, Stephanie, como é que você foi para o entretenimento? Porque você estava no esporte de alta performance. E aí, como é que você... assim, teve alguma referência? Porque é um mercado também que acho que nem todo mundo conhece, né? Porque a gente vai muito como usuário. Você vai assistir um musical... você vai no cinema, no teatro, enfim. Mas não é um métier, a gente não conhece. Tinha alguém da sua família, alguma referência? Como é que você chegou no entretenimento? Como é que você saiu do tênis para o entretenimento?
Foi uma sorte, na verdade, na minha vida. Porque não é uma escolha, acho que tão óbvia. Não. Na verdade, eu, quando entrei na faculdade, fui fazer estágio nas lojas americanas. E foi, assim, a grande escola, assim, eu digo, porque varejo é muito dinâmico, você tem que tomar as decisões rápidas, as margens são apertadas. Então, por conta do tênis, eu sempre tive essa necessidade de estar em negócios, em empresas, onde eu pudesse ter autonomia, onde eu pudesse tomar decisão, ter o empowerment e tal. Empresas, assim, que são mais quadradas, grandes multinacionais, lentas, né? Seria difícil para minha personalidade. E aí, mas eu tinha parado de jogar, eu achava, né, que eu vou achar uma outra coisa que eu seja tão apaixonada como eu era pelo tênis. O mundo corporativo é um pouco diferente disso, né? Mas eu acho que a chama da paixão, de você fazer uma coisa que você gosta, é importantíssimo, né? Que às vezes não é na primeira oportunidade que você encontra. Mas quando eu fiquei 3 anos nas lojas americanas, comecei em RH, aí vi que a coração da companhia era a área de compras. Aí eu enchi a paciência lá da turma até me mudarem para a área de compras. E graças a Deus, porque eu aprendi muito. Mas eu percebia que não era a minha paixão, assim. E eu queria achar o que fosse a minha paixão, né? Então, eu fui bolsista da Fundação Estudar. Então, por até exemplos que eu via da Fundação, o próprio Jorge e tal, eu queria muito fazer um MBA, queria fazer rápido. Então, eu me formei em 3 anos e meio, puxei acelerei para poder acabar, né? Porque já comecei atrasada, falei, se eu sair daqui rápido. E aí, eu decidi, eu passei para o mestrado na GV, em São Paulo, morava no Rio. Era uma possibilidade, ao contrário dos Estados Unidos, que além de muito caro, eu não poderia trabalhar. Na GV eu teria a possibilidade de conseguir trabalhar. Era duro, porque era muito estudo e tinha que conciliar com o trabalho. Puxado, mestrado, né? FGV. Aí eu decidi vir para São Paulo, então passei no mestrado da GV e vim para São Paulo. E aí, na fundação, tem sempre uma reunião anual, que naquela época a Fundação Estudar era bem menor, né? Era pequena ainda e tal. E aí iam sempre muitas empresas, né? CEOs de empresas para baterem um papo, contarem um pouco sobre as suas corporações e conversar com os jovens e tal. E aí foi muito interessante, assim, porque a AGP Investimentos tinha acabado de comprar o Play Center, a Playland, a Play Bowling, e eles estavam construindo o Hopi Hari. Nossa. 98. Na GV, um professor meu me apresentou lá o pessoal da Natura, e na própria fundação também tinha a Ambev, era uma das empresas e tal, na época era Brahma, né? E aí eu conversei com os três. Eu não sei te dizer exatamente. O menos lógico seria você escolher o Play Center, né? Desses nomes que você falou, talvez Ambev, Natura, acho que cairiam um pouco para frente do... Inclusive, um parque estava sendo construído, né? Exato, mas brilhou os meus olhos. Hoje, vendo, assim, o entretenimento ele tem muita similaridade com o esporte, na parte do management. É muito parecido. Eu tinha uma vontade, na verdade, de trabalhar com o marketing esportivo, mas assim como o entretenimento é um mercado pequeno, com poucas empresas profissionais e tal, então não é uma coisa tão usual, tão fácil de você conseguir entrar. E acabou dando certo, eu entrei no Play Center, fui para a área de marketing, aí tinha a coisa dos eventos. Fui para a área de marketing, e aí tinha justamente essa questão que a gente tinha que... O parque não tinha muito dinheiro, então a gente tinha que inventar, em vez de comprar brinquedo novo, que não tinha o dinheiro, a gente tinha que inventar evento o tempo todo. Então tinha a Noite do Terror, que era um grande sucesso.
E a gente inventava coisa, né? Eu fiz a primeira festa rave do Play Center, que quase invadiram o parque, uma coisa. Eu inventei lá e tal. E aí gostei do mundo. Aí, nesse cenário do mundo do entretenimento, dos eventos, tem uma parte de marketing que é muito interessante, porque tem todas as campanhas de divulgação, lançamento, tem precificação, tem onde você vai distribuir os ingressos, de que forma. Então, realmente é como um produto de lançamento consumo. de um produto. É um lançamento, é uma manutenção e depois é a finalização quando está na hora dele terminar. E é como se fosse... tem uma certa similaridade, por exemplo, com as consultorias, são projetos. Então, ele nasce, depois ele morre e vamos para o próximo. Então, E aí você usa a expertise do que você já aprendeu com o anterior, só que você tem que criar uma coisa nova. exato. Então, digamos assim que Tem sempre um espaço de o criatividade. modus operandi, assim, o processo, ele é recorrente, Uhum. mas os produtos são diferentes. Então, você esquece aquele lei, foi ótimo e tal, mas agora a gente tem que... Então, é uma bicicletinha que você tem que estar sempre pedalando, inventando coisas novas. E aí, eu, quando estava no mestrado, tinha um amigo colombiano no mestrado que tinha trabalhado em indústria e tinha sido contratado para montar a Ticketmaster no Brasil. Que antes de virar Tickets for Fun, era a Ticketmaster, que foi das primeiras tiqueteiras do país. Aí ele falou, olha, eu não entendo nada de serviço. Você trabalhando nas lojas americanas, você trabalhou no Play Center, você não quer vir me ajudar? E na época pertencia a licença da Ticketmaster no Brasil, na América do Sul, pertencia a uma empresa de entretenimento mexicana chamada CIE, Corporação Interamericana de Entretenimento, que é a maior da América do Sul até hoje, foi comprada pela Live Nation. E na época eles tinham aberto capital e estavam fazendo uma expansão pela região. E aí eu achei super desafiador, falei, Bora. eu quero, vamos. Aí cheguei lá na Ticketmaster, era uma bagunça, cheio de caixa. Eu nunca vou esquecer, estava tendo o show do Backstreet Boys, tinha sido cancelado, aí era um monte de motoboy, porque era call center, né, naquela época de internet. É verdade. Não tinha venda online, né? Comprava pelo telefone, era ponto de venda, bilheteria Ou a e telefone. bilheteria, né? Um monte de atendente, não sei o que. Eu falei, meu Deus, onde eu fui parar, né? Falei, bom, mas agora, né, tô aqui, vamos fazer do limão uma limonada. E aí eu fui aprendendo do negócio, conhecendo os outros players, porque como tiqueteira, a gente tinha que pegar o máximo de eventos possíveis para comercializar de qualquer produtor, não só dos conteúdos que eram produzidos por nós mesmos, né? E então foi uma época que eu, assim, aprendi muito, trabalhei muito, tinha sempre... tive que fazer um turnaround total, super jovem, porque tinha questão de fraude naquela época, né, com cambista, com falsificação de ingressos, etc. E esse meu amigo que me chamou, 1 ano depois, ele foi embora. E aí eu falei... Bom, você foi para Colômbia quase, para falar, rapaz. E acabei virando a diretora-geral mais jovem da companhia, eu tinha 28 anos. E aí me apaixonei pelo segmento, mas a Time for Fun, que depois virou Time for Fun, na verdade mudou o nome, tinha tiqueteira, mas também tinha todo o outro braço de produção. Então, tinha a parte de shows. Tiqueteira, só pra gente explicar, é todos os eventos, shows... Tudo que vende, é a empresa que vende os ingressos. Vende ingresso pra qualquer coisa. Vende e distribui. Quando você entra na internet pra comprar, tem os pontos de venda, quero assistir um show, quero assistir um jogo de futebol, um evento, qualquer coisa. Exato. E aí eu falei, olha, eu sempre tive essa questão de ser movida pelos desafios. Falei, eu acho que esses 4 anos que eu fiquei aqui na Ticketmaster aprendi muito, mas comecei a achar que já não tinha mais tantos desafios assim pela frente. E aí pedi na época pro CEO da empresa
que era o Fernando Altieri. Falei, Fernando, eu não tenho mais desafio aqui onde eu tô, não me sinto desafiado, então queria uma oportunidade em outra área, senão eu vou procurar um outro caminho. Então. E aí ele, na época, queria montar uma área de festivais. A gente também, a empresa, queria entrar na área de exposições. E tinha a área de teatro também, de musicais, de toda a parte de family entertainment. E aí eu acabei assumindo essa área. Comecei com um festival, depois eu montei a área de exposições, e depois peguei a área de musicais, a parte de teatro, e depois o Cirque du Soleil. As turnês todas da América do Sul. Todo o management do business. E aí eu acho que ali me encontrei um pouco do que eu realmente gostava de fazer. E aí eu fiquei lá por 14 anos. Muito tempo. E aí o espírito empreendedor... Quero fazer algo novo. Algo novo, algo que eu possa empreender, que eu possa ser dona. E aí eu saí, montei a minha produtora, que é a Egg Entretenimento. E logo depois, na verdade, eu acabei me associando à IMM, que é um grande player de esporte e entretenimento do país. Então, nós coproduzimos, somos sócios e produzimos em conjunto os musicais da Broadway. E eu também sou CEO da companhia, da IMM, cuidando de toda a parte do Cirque du Soleil e de outros produtos de family entertainment. Então, estamos aí nessa jornada empreendedora desde 2015. Muito importante, assim, você ter um sócio, um parceiro para dividir, para trocar ideias, para dividir risco. Então, estou muito feliz, realizada, assim, com as minhas escolhas, equipes muito boas que eu tive a oportunidade de formar ao longo dos anos. Muita gente das minhas pessoas, assim, próximas e de confiança, trabalham comigo há muitos anos. Confiaram em mim, vieram comigo, então... Stephanie, eu tenho duas perguntas. Uma curiosidade, e agora eu não sei se você vai poder responder isso. De todos os musicais que você fez, qual que que mais te marcou? E aí pode ser o que você mais gostou ou que, sei lá, foi o mais difícil. Tá, então... a gente vai retirar depois. Vou falar 3, vamos ver. Tá bom. 3 é bom. Então, o que é o mais desafiador, que foi um turning point, acho que foi ter conseguido a licença da Disney Teatro em Nova York para fazer a Pequena Sereia de uma forma que a gente chama de não réplica. Porque quando eu produzia na Time for Fun, por exemplo, o Rei Leão, era uma réplica, era uma licença para você fazer exatamente igual ao da Broadway. Então, você aluga o cenário, aluga o figurino, traz os criativos de fora. Quando eu resolvi empreender, eu achei que um modelo para o nosso mercado fazia mais sentido economicamente você trabalhar com não réplicas, que você compra os direitos do texto, da música, né, daquele título, mas você tem a liberdade de contratar um novo diretor, um novo cenógrafo, um novo coreógrafo e fazer uma nova concepção, uma nova montagem daquela história. E é uma coisa muito difícil de conseguir isso, principalmente uma empresa, uma empresa como a Disney. E eles me deram a licença para fazer a primeira não réplica na América do Sul. E a Pequena Sereia foi um grande sucesso. Tiveram 2 temporadas no Teatro Santander, 2018, 2022. Foram 200 mil pessoas assistindo a produção. E até hoje é uma referência, assim, no mercado, para a própria Disney. Então, eu fiquei muito feliz. Foi muito trabalhoso, foi um grande desafio, mas muito recompensador. Depois, eu diria que foi o Chicago, que foi a retomada da pandemia. Eu comecei... É um trabalho, as pessoas não sabem, mas o planejamento para você fazer um musical... Depois, a próxima pergunta, eu quero que você explique esse planejamento. São anos de antecedência. Então, o Chicago foi o primeiro musical que eu fiz na retomada da pandemia. Só que era para ter estreado em agosto de 2020. A primeira onda, a segunda onda da pandemia. Era para estrear em agosto de 2020. Aí eu lembro que em março eu falei, bom, estamos salvos, né? Vai dar tudo certo até agosto.
Bom, aí cada vez prorrogava 6 meses, exato. Até que finalmente teve a reabertura dos teatros e a gente pôde estrear em janeiro de 22 com a Ômicron. Tava todo mundo ensaiando, aí teve o elenco e a equipe, a gente deu folga entre Natal, na verdade, 24, 25, voltaram 26 ou 27 de dezembro. Aí de uma equipe de 100 pessoas, e começou a fazer, foi 1, 2, quando eu vi tinham 70 pessoas com Covid. Eu tinha que estrear em 4 semanas depois. A área de eventos foi a última que voltou. Exato. Foi a primeira que parou, a última que voltou. Então, foram 2 anos muito duros. E que, assim, até o apoio dos meus sócios da IMM foi fundamental. A gente conseguiu, né? A IMM conseguiu manter os principais executivos e cabeça. A empresa continuou, mas foi uma época muito difícil. E, enfim, a gente seguiu todos os protocolos. Eu ajudei a formatar os protocolos da Prefeitura de São Paulo para eventos e tal. Distanciamento. E mesmo assim, era uma coisa difícil de se controlar. Fazia teste 2 vezes por semana, etc. Então, acho que foram, assim, os 2 emblemáticos, assim. E o terceiro, assim, o que eu mais gostei, digamos assim. O que foi menos sofrido. Que eu mais gostei, ficou lindo, deu tudo certo. Foi menos sofrido. Foi Uma Linda Mulher, que foi no ano passado e foi maravilhoso. Tá no inconsciente coletivo, as pessoas lembram uma história de amor feliz, com um final feliz e grandioso. Então, foi muito legal. Stephanie, conta pra gente um pouquinho sobre como que funciona o processo do entretenimento, né? Porque você trouxe pra gente um pouquinho antes. Eu consegui negociar com a Disney os direitos autorais para poder fazer uma obra com um pouco mais de liberdade. Então, conta pra gente como que é o passo a passo, né? Porque a gente acha que é só chegar lá, sentar na poltrona... Tá tudo pronto, tá tudo né? pronto. Como é que é o processo de planejamento? Como que você... Eu lembro que você comentou, a gente já tem os próximos anos todos fechados. Então, é um processo, primeiro, imagina eu, que de decidir, né? O que se vai fazer. E conta pra gente um pouco como que é esse processo. Porque acho que quando a gente pensa em entretenimento, a gente não entende que é um negócio. É um negócio que gera emprego, é um negócio que precisa ter muita gente criativa, muita gente talentosa, que precisa ter marketing, precisa ter logística, que tem uma estrutura gigantesca para que no dia do show todo mundo vai lá e fala, nossa, que coisa incrível. Então conta um pouco pra gente, até pra gente desmistificar um pouco essa questão do entretenimento, que eu acho que a gente tem isso no Brasil ainda. Bom, diria que o entretenimento ao vivo é um dos grandes empregadores do país, porque tem uma cadeia produtiva enorme, né? Então, no musical, tem camareiro, tem técnicos, tem som, tem luz, tem diretor de palco, tem o elenco, tem os músicos, tem a produção. Então, é uma equipe enorme. No musical, são 100 pessoas que trabalham lá diariamente, e mais de 300 a 400 indiretos, quando você leva em conta todos os fornecedores que você tem que contratar. Quem constrói o cenário, quem faz o cenário, os criativos, enfim, a logística, limpeza, segurança, o teatro, tem muita gente envolvida. No caso do planejamento, a gente normalmente faz pesquisas sobre os títulos, e também tem uma questão de negociação e relacionamentos de mercado com os grandes licenciadores, os grandes agentes mundiais de títulos de musicais. Então, normalmente, eles estreiam em Londres, ou eles estreiam na Broadway, em Nova York, e depois eles vão normalmente para a Alemanha, vão para a Austrália, os títulos, as licenças, e depois... de alguns anos, essas licenças começam a ser abertas para a América do Sul. Depois de alguns anos? Depois de alguns anos. Hoje está encurtando esse prazo, mas há 10, 15 anos atrás, eram mais ou menos uns 10 anos, digamos assim. Então, aí, uma vez que você decida o título, que também não são negociações fáceis, né? Você tem que ver se faz sentido para o seu mercado.
você tem que ver o que demanda, porque uma produção é muito diferente da outra. Às vezes tem um conteúdo que ele pode ser bom e você consegue fazer uma produção simples para montar aquele musical. Outros demandam uma produção gigantesca. Então, o Cirque, agora a gente vai estrear o Priscila, Rainha do Deserto, de 7 de junho, aqui em São Paulo. E a cenografia é uma coisa enorme. Tem um ônibus, tem um elenco enorme. Então, é uma produção tem que preparar o custosa, antes, né? muito antes, etc. Então, tem que ver se faz sentido para o público brasileiro. Tem títulos que fazem muito sentido nos Estados Unidos, ou podem fazer sentido na Europa, mas que não se conectam com a nossa realidade. Então, é importante você fazer esse planejamento. E como é um business, como você bem falou, é um trabalho, né? É um trabalho como esporte, é um trabalho, não é? É um trabalho como outro qualquer, não é, né, festa. O glamour, a véia toca da cortina pra frente. A gente que tá pra trás trabalha muito. É muito importante você separar como o mundo do esporte e do entretenimento. Você tem essa tendência de achar que tem o glamour, tem uma coisa de gosto pessoal. Você tem que separar isso muito bem. Vê o que você gosta, você vai lá, compra o ingresso e vai assistir. Na parte que isso é um trabalho, né, um business, você tem que ver se aquele projeto, se aquele conteúdo faz sentido. Então, a gente faz um business plan, um plano de negócios para cada projeto. Tem a parte de captação de patrocínio, que é importantíssima para o negócio funcionar em qualquer coisa de esporte, entretenimento no Brasil e na América do Sul, porque as bilheterias, a gente tem uma limitação de público e de preço médio. A gente não é um país rico que você possa ter ingressos tão caros quanto nos Estados Unidos, que você tem uma base da pirâmide muito grande para comprar um volume de ingressos muito grande. Você vai precisar fazer até essa conta, né? Porque você tem um custo para fazer tudo isso. Se você também não consegue cobrar muito caro, a margem vai ficar muito baixa. Então você tem que ver se o negócio é viável entre bilheteria, patrocínios, custo de produção e ver se a tem conta... alguns que não são? Tem. Tem vários que não são, infelizmente. Devem ser incríveis. Mas são difíceis para a gente conseguir operar aqui. Mas a gente, ao longo de 24 anos, eu diria, desde 2000, quando a Time for Fun começou a fazer as primeiras réplicas, os primeiros musicais, o mercado evoluiu muito. Hoje tem muitos produtores, o mercado se tornou profissional. E tem muitos musicais, pelo menos aqui em São Paulo tem muito. A gente fez uma pesquisa pela associação em 2019 com a FGV. O impacto econômico dos musicais só na cidade de São Paulo, com gastos diretos e indiretos, era 1 bilhão e 100 por ano. Isso em 2019. Então, você bota a inflação, hoje em dia a gente vai refazer pesquisa, é muito maior. Então tem todo esse planejamento. E aí, quando você decide fazer um musical, aí você tem que pensar, bom, eu tenho esse título, quem é o diretor que eu acho que poderia funcionar para dirigir essa nova montagem, o coreógrafo, o cenógrafo, as equipes. Então, é muita gente que você tem que planejar para contratar, como numa empresa. Quem é o melhor CEO, quem é o melhor diretor disso, daquilo, comitês e as equipes de baixo, enfim, é exatamente a mesma coisa. Cada departamento tem as suas equipes. E aí tem a parte toda de marketing, onde, qual é o plano de lançamento que a gente vai fazer, qual é o plano de mídia que a gente vai fazer, como a gente vai posicionar esse produto, como é que a gente vai lançar, como a gente vai fazer a manutenção, porque são temporadas que duram entre 3 e 4 meses, e como a gente vai terminar, né, últimas semanas, etc. E toda a gestão orçamentária que esses projetos demandam, são projetos grandes, caros, que você tem que realmente seguir o seu budget, assim como em qualquer empresa que você tem um budget, a gente tem o nosso também, compostos de vários diferentes produtos. Então, é super importante, assim, as pessoas entenderem que é um grande segmento, a economia criativa do PIB no nosso país. Tem milhares de oportunidades, porque o entretenimento ele é muito vasto. Então, você pode trabalhar com show,
Você pode, para quem tem uma veia empreendedora, eu diria para os jovens, assim, é uma grande oportunidade, porque uma vez que você se especialize numa determinada área, você pode montar a sua empresa, que pode ser uma pequena empresa, depois ela pode crescer e etc. E aí, não necessariamente você precisa ser produtor. Ser produtor é uma escolha, mas você pode ser técnico, você pode ser cenógrafo, você pode ser cenotécnico, você pode trabalhar com som, com luz, com logística, enfim, tem muito. Pode ser com a parte de figurinos, então tem muita coisa. E aí tem a parte de shows, que eu não trabalho com a parte de shows, mas tem show, Esporte tem também, editora, tem esporte, é um campo vasto. E para quem tem um espírito empreendedor e um apetite para assumir determinados riscos, eu diria que é um grande mercado. Né? Stephanie, eu queria entrar agora um pouquinho, a gente já está caminhando mais para a segunda parte do nosso bate-papo. A gente recebeu várias perguntas dos nossos jovens, então eu queria aproveitar e fazer as perguntas para você. E a primeira pergunta é da Caroline. A pergunta é o seguinte: que pessoa é a sua maior inspiração? Eu posso dizer que hoje que foi, né, e que ainda é o Jorge Paulo. De muitos, né? De muitos, A gente tem uma outra pergunta que é do Natailson. E ele falou o seguinte: eu tenho curiosidade para entender um pouquinho mais sobre os bastidores. Como os musicais são escolhidos para a produção? Você já falou um pouquinho, mas acho que como é que eu escolho um e não escolho o outro? E ele também comentou que foi num dos musicais e que amou a experiência. Então, a escolha, acho que eu falei, da gente fazer a pesquisa, ver se tem adequação o título para o nosso mercado, se o público que você... As músicas são traduzidas também? São. O elenco também é brasileiro, enfim. Então, você tem que analisar o custo de produção que aquela produção iria demandar, o tipo de teatro que... Você parte de uma lista, provavelmente de algumas ideias. Exato. E também uma parte prática, como qualquer negócio. Às vezes você tem uma empresa, quer comprar outra empresa. Uhum. Aí você vai, às vezes o outro dono não quer vender, né? Você quer negociar um direito e falar, ok, mas não quero negociar. Exato, então quero vender, mas é tanto. E aí você tem que pagar por isso. Então tem essa parte também de negociação. O mercado hoje ele é muito aquecido, tem muitos musicais ao mesmo tempo, então realmente quem tem maior planejamento, tem um histórico nesse mercado, tem boas relações com os grandes licenciadores. Isso ajuda porque é muito competitiva esses bids para compra de títulos. Então, o conhecimento do mercado, a relação à credibilidade, são coisas muito importantes para você conseguir comprar os títulos. Você tem que ter um caixa razoável também, porque a gente trabalha com muitos anos de antecedência. Então, eu tenho musicais comprados até 2027. Então, se demanda um fluxo de caixa para você comprar as licenças, exato. Então, é um planejamento aí grande de alguns anos, pelo menos 2 anos de antecedência para você montar um musical da forma que a gente acha necessário, né? E, Stephanie, tem uma pergunta da Lila. Ela comenta o seguinte: sou uma jovem que admira muito seu trabalho e estou pensando em seguir na carreira do mundo de entretenimento. Tenho uma pergunta para você. Quais são as partes mais legais e as mais difíceis de produzir musicais da Broadway, como o Rei Leão e tantos outros? E para quem quer seguir os seus passos, qual o melhor caminho para começar? Eu já gostei da Dalila. Se conectar com a Stephanie no LinkedIn também. Bom, eu acho que a mais difícil é você realmente conseguir o funding para fazer as produções, recurso, através de uma parte de patrocínio, e você ter um capital próprio ou ter sócios, enfim, para você conseguir ter o dinheiro que você precisa porque tem todo um investimento até a cortina abrir, que a gente chama, né? Que é o pré-operativo do espetáculo. E são 3 anos. 2, 3 anos. Exato. E então precisa ter uma paciência e o recurso para fazer isso. O apetite de risco, porque
a gente tem todos os históricos, a gente faz pesquisa, a gente faz os orçamentos baseados nos resultados dos musicais anteriores, etc. Mas não é uma ciência exata. Então, nunca você tem a garantia que aquilo vai performar ou não vai performar. Então, pode dar errado. E aí, você tem que saber bem até onde você pode ir, entendeu? Até onde você pode assumir seu risco, exato. E a formação de equipes, o gerenciamento das equipes, porque é muito difícil você conseguir mão de obra qualificada, gente boa e que esteja disponível, e gente que esteja com você o tempo todo para fazer as produções. Acho que são os principais desafios, além de conseguir os títulos certos, né, digamos assim. A parte boa, eu particularmente, como eu gosto de viajar muito pelo meu histórico de jogar, e eu gosto de estar cada hora num lugar, etc., não tenho muita rotina, é muito legal, porque a parte boa é que você vai ver musical em vários lugares do mundo, você vai fazer as negociações, então é muito enriquecedor essa experiência e as relações que você cria de anos e tal. Olha a particularidade com o tênis, tem bem parecido. E eu acho que realmente ver praticamente a construção daquilo que você está trabalhando, porque eu acho que tem muitos segmentos, né, que você, sei lá, você trabalha com fibra ótica, não sei, você não vê lá, né? Você vê o resultado final ali. Mas nos musicais, no Cirque du Soleil, no entretenimento, você vê todo o trabalho que foi feito, aí você vê a montagem, aí você vê aquela obra ficar pronta e ela acontecer e depois, enfim, ela terminar. Então, é uma coisa muito emotiva, assim, e tangível quando você vê de pé, sabe? E vê a emoção das pessoas, como você pode impactar a vida das pessoas. A gente tem trabalho social em função das leis de incentivo também, onde a gente doa muitos ingressos para instituições. Inclusive, o PROA vai em todos. Instituições, para professores da rede pública, para alunos da rede pública. E muitas crianças que nunca teriam acesso a um teatro. E várias delas que até tiveram e terão suas vidas modificadas a partir daquela experiência. Ou porque querem seguir no meio, ou porque tocou emocionalmente de uma forma diferente cada uma delas. Então, essa parte é muito gratificante. Legal. Stephanie, a gente está terminando, mas eu queria fazer uma pergunta mais na perspectiva pessoal. Acho que a gente falou muito sobre trabalho. E você falou que tem 2 filhos. Então, eu queria que você contasse um pouco pra gente como que você consegue conciliar família, qualidade de vida, se é que a gente tem qualidade de vida, né? Esporte. Conta um pouco pra gente, né? Porque eu acho que a vida são muitos segmentos, muitas Sim. nuances. Como é que se gerencia isso? Acho que essa é uma dúvida de todos, em todos os níveis da carreira. Bom, eu diria que durante muitos anos eu não conseguia ter esse equilíbrio, não. E eu acho que cada fase da sua vida tem um propósito, né? Eu acho. E eu acho que tá certo. Eu acho que quando você é jovem, né, você tem que realmente ter foco e saber o que você quer e se diferenciar do resto. E isso não vem de graça, exige muito esforço, muita dedicação, né? Mas eu diria assim que depois de uma certa fase da minha vida e muito até depois da pandemia, digamos assim, do nascimento da minha segunda, da minha filha, né? Eu aprendi e valorizo muito hoje ter esse equilíbrio. Então, a questão de você ter a flexibilidade de poder trabalhar de qualquer lugar, de você gerenciar o seu tempo, isso faz com que eu possa buscar minha filha na escola, por exemplo, alguns dias na semana. Eu levo ela na escola todos os dias, quando não estou viajando. Posso almoçar com meu filho. Então, essas coisas, ter tempo um pouco mais de tempo para conviver com meus amigos, para fazer meu esporte. Então, acho que a gente aprendeu a gerenciar melhor o nosso tempo. Isso faz com que você também
estar conectada 100% do tempo. Então, às vezes, eu respondo e-mail meia-noite, 1h da manhã. Mas eu prefiro isso e poder ter o tempo para jogar meu tênis, num determinado período da manhã, poder ficar com meus filhos. Então, eu acho que essa flexibilidade é uma coisa que eu não vejo mais a minha vida sem poder... O mundo mudou muito. Mudou, né? exato, sem poder ter isso, sabe? Gerenciar o meu tempo. Perfeito. Stephanie, já estou recebendo aqui a informação que a gente precisa seguir para o final. Eu já tinha muitas perguntas ainda, mas eu queria que a gente entrasse agora numa etapa final que a gente chama de bate-bola. Então, basicamente, são perguntas bem diretivas e você precisa ser bem diretiva na resposta. Então, é o que você pensar primeiro, tá bom? Tá bom. Bora lá? Essa é a parte. A última pergunta é difícil. Vamos lá. Primeiro, livro que todo líder deveria ler. É a biografia do Steve Jobs. Cultura é? Identidade de um povo. Muito bom. O network de sucesso. Pessoas que te inspirem a melhorar. Se você pudesse convidar um artista para protagonizar um musical, quem seria? Reinaldo Gianecchini, que está na minha produção da Priscila. Eu sou muito fã dele. Qual é o seu defeito mais útil? Insistência. O que você mais valoriza em uma equipe de trabalho? Iniciativa. Qual é o seu lema de vida? Felicidade. Hobby que poucos conhecem. O tênis. Não sei se conhecem, mas... Palavra que define sua jornada como líder feminina. Foco. Eu gosto muito. O que te mantém em pé nos piores dias? Meus filhos. Seu melhor musical foi? Uma linda mulher. Amei. E Stephanie, a gente está caminhando para o final. Queria te pedir para você deixar uma mensagem para os nossos jovens, para toda a nossa audiência, para inspirar um pouquinho mais eles. E queria aproveitar e te agradecer por esse bate-papo. Passou muito rápido mesmo. É muito importante a gente conhecer. Eu já conheci um pouco da sua história, mas tinha algumas coisas que eu não sabia. Fiquei muito feliz e queria te agradecer muito por ser financiadora do Proa, por contratar nossos jovens, por estar com a gente aí nesse nosso sonho de mudar a vida de milhares de jovens. Obrigada novamente pelo convite, é um prazer. Fiquei muito impressionada com o trabalho do Proa, que impacta tantos jovens, muda a vida de tantos jovens, então fiquei muito feliz. E eu diria, né, ali olhando para a câmera, para os jovens que têm vontade de empreender, que não têm medo de assumir risco, que gostam de ter autonomia e desenhar sua própria história, seu próprio destino, que o entretenimento é um grande segmento, além de gerar essa alegria para a gente de poder impactar as pessoas de uma forma diferente, né? Com alegria, com emoção. Então, acho que é isso. É um grande segmento da nossa economia criativa e para quem gosta de trabalhar muito também. É verdade. Pessoal, incrível, né? Eu gosto muito desse tema de entretenimento e fala muito sobre o Brasil e as nossas grandes brasilidades, né? Como que a gente vê o nosso país. Então, queria agradecer todo mundo pela audiência, avisar que nós continuamos nas redes sociais. Então, para quem ainda não conhece o Proa, não segue o Proa nas redes sociais. Estamos no Instagram, TikTok, LinkedIn, todas as redes sociais. Então, compartilhe esse conteúdo, ajuda a gente para que a gente possa chegar em mais jovens, em mais pessoas e poder inspirar essas pessoas. E só faço um convite que logo, logo a gente tem mais outros podcasts. A gente tem muita gente legal que a gente convidou para estar aqui com a gente. Então, espero todos vocês no nosso próximo podcast.